Olá, você está no Papo de Farmácia, esse programa da Eurofarma, e eu sou Marcelo Christian e estou aqui para contribuir com o Papo de Farmácia, em servir com os meus dons, talentos e esse conhecimento de farmácia que eu tenho também. Mas hoje quem vai fazer o show é, na verdade, Leandro Forato, nosso amigo aqui, gerente de marketing da Eurofarma, um dos responsáveis pelo projeto Papo de Farmácia. Projeto esse que tem como objetivo fazer tudo aquilo que a Eurofarma já tem, né? Tem feito em estimular, desenvolver, fazer o crescimento da farmácia. E junto comigo também, aqui junto com a gente, né, Leandro? Sim. Paulo Paiva, VP da Close-Up. Muito bom estar aqui hoje com vocês e muito bom servir junto com vocês falando de genérico, falando nesse tempo todo do genérico, estes mais de 26 anos que o genérico tem no Brasil. Então, vai ser um bom papo de farmácia. Leandro, vamos começar com você. Dê as boas-vindas aí a todos os balconistas. Hoje tem balconista, tem gerente de farmácia, tem comprador, legal, tem dono, tem muita gente boa ouvindo a gente. Então, bom dia. Um prazer aqui estar com vocês. O Marcelo, que já é um parceiro aí de longa data, de muitos projetos. O Paulo aí, responsável pelo Close-Up, que geralmente a gente vê só nos palcos. Agora aqui do nosso lado, um grande prazer. Eu tô feliz de ter o Paulo aqui, ó. E é um privilégio a agenda dele, mas está aqui com a gente. Exato. E o bom é que eu posso errar qualquer número que ele já me corrige na hora. Na hora. Muito bom. E Paulo, primeiramente, assim, claro, você vai se apresentar, mas eu quero que você se apresente, mas contando o que é a Close-Up ou quem é a Close-Up, essa empresa que a gente ouve falar, porque às vezes a gente da farmácia não entende algumas coisas dos números, da onde vem. Por favor, Paulo. Ok. Bem, em primeiro lugar, obrigado aí pela Eurofarma, Leandro, o time da Eurofarma, convidar o Close-Up para estar aqui hoje, é um prazer. Close-Up é uma empresa de análise de mercado, onde a gente estuda desde onde a indústria farmacêutica faz a promoção lá no médico, tá bom, até a unidade que foi vendida na farmácia. Uau. E tudo o que aconteceu aí. Então, a gente estuda a distribuição, a gente estuda a promoção, a gente estuda preço, a gente estuda até o paciente, não o paciente individualizado, mas aquilo que ele está utilizando para fornecer justamente para a indústria a melhor visão que o mercado precisa ter para estabelecer as estratégias dela e a análise do que ela vai fazer no dia a dia que ela tem para colocar os produtos lá na farmácia também, né? Que é legal. E hoje, com o Paulo aqui, gente, nós vamos falar muito sobre os números, né? O crescimento dos genéricos, alguns dados de mercado. Então, fique até o final, que você que está aí vai entender claramente a partir dessa análise nossa aqui. E, Leandro, nós estamos hoje falando da Eurofarma, uma empresa que tem mais de 50 anos, estou certo? Sim, exato. Uma empresa aí multinacional brasileira, é um orgulho falar isso, né? Exato. Uma empresa, né? A gente estava até falando da cultura, uma empresa multinacional brasileira que atua em várias categorias. Eu acho que assim, eu vou errar se eu citar quantas, mas eu vejo na hospitalar, mas aqui especificamente a gente vai falar de genérico, né? Falar dessa grandeza. Que números que você tem da Euro para trazer para nós, da Eurofarma? Vamos lá. Bom, a Eurofarma, como você falou, né, é uma multinacional brasileira, presente aí em diversas, que a gente pode chamar de focos, né? Então, a gente está ali na hospitalar, oncologia, licitações, agora fazendo um trabalho muito focado em todos os países aqui da América Latina, já com presença nos Estados Unidos, México, fazendo diversas aquisições, compramos a Dermage agora, entrando nesse mercado também de dermo, OTC, canal alimentar. Então, assim, é uma empresa que está aí trazendo, acho que no final, assim, participando de todos esses mercados, empregando muita gente. Mas vamos falar da fábrica, por exemplo, de Montes Claros. Que enorme, que grandeza aquilo. Excelente. Montes Claros é tudo sinaliza que acho que em 2025 começam as primeiras operações. Então, hoje já temos uma excelente fábrica em Itapevi, que já é uma fábrica certificada pelo FDA. Já estive lá, inclusive. Já podemos vender por Estados Unidos direto. Então, já temos o selo. Não que a Anvisa já tenha uma exigência enorme nas fábricas, né? Mas acho que também tem o selo do FDA bem bacana. Só que a Eurofarma cresce muito.
Então, só genérico aí crescendo uma média de 20% ao ano, Uau. com diversos lançamentos. Então, precisávamos de uma fábrica maior. Então, Montes Claros veio para isso, né? Então, vai ser uma fábrica com uma capacidade muito maior. Não sei as dimensões, mas falam que é uma das maiores fábricas do mundo, não só do Brasil. Então, acho que vai atender um pouco de toda essa capilaridade, né, que precisa, né? Então, você quer estar inserindo em todos os canais, precisa ter aí um lugar que consiga produzir tudo isso, né? Tudo. Porque quando se fala de genérico, depois eu vou jogar para o Paulo, os números são muito astronômicos, né? Sim. E de muitos lançamentos. Por exemplo, 2025, quantos lançamentos? Não fala as moléculas, porque sim. isso é segredo de Estado. Mas ainda é segredo. Ainda é segredo de Estado. Mas quantos? Você tem esse número? Marcelo, Tenho. Lançar esse ano? Esse ano ainda vamos lançar 13 moléculas. 13 novas moléculas. Uau. E aí, nesse mix, tem moléculas de grande mercado, que já temos algum concorrente. Temos moléculas exclusivas. E temos também um mercado que a gente está olhando com mais carinho, que são os MIPs. Tá bom. Então, também tem uma presença mais forte também fora do balcão. Então, tem bastante coisa bacana aí para frente. E já tivemos uns 2, 3 aí também nesse início de ano. Joia. Então, é um ano com bastante lançamento. Você, como marketing Eurofarma, qual que é a importância de lançar genéricos? É uma pergunta que dá uma imensidão de resposta, mas qual que é a importância de ter isso? Até porque a gente estava discutindo antes aqui, gente, os números, né? Por exemplo, a Eurofarma está em 96% das farmácias do Brasil. Exato. Você fala que você vai lançar mais 13 novos lançamentos. Qual que é a importância disso? É um valor da Eurofarma isso de promover o acesso, né? Acesso. E é o que o genérico faz. Então, a gente está presente em diversos PDVs que, olhando para a imensidão que é o Brasil, a gente está falando de locais que não têm hospitais, que muitas vezes tem aquele posto que não atende da melhor forma. Então, eu acho que estar presente em 96% das farmácias é justamente isso. É um portfólio completo, podendo levar para essa pessoa a possibilidade de fazer um tratamento adequado. Exato. Né? Então, é um valor. E acho que quando a gente fala a Eurofarma também tem a área de prescrição, tá bom, que atende os principais hospitais, fala com os principais médicos, ela tem uma cobertura ampla, mas o genérico acho que ele faz essa cobertura muito maior do país inteiro. Né? Então, Exato. Realmente é promover acesso e levar o medicamento para quem precisa. Que legal. E, Paulo, um Brasil enorme, um Brasil que precisa de saúde, um Brasil que tem a farmácia como um ponto de cuidado, né? E eu quero começar com você, Paulo, de novo. Estou muito feliz de ter essa oportunidade, junto com a Eurofarma, aqui de entrevistá-lo, de poder conversar. Mas eu queria começar perguntando assim, quantas farmácias nós temos no Brasil? Qual que é o número atualizado que a Close-Up tem aí? O melhor número, né? Isso. O número de agora, a gente trabalha com 95 mil farmácias 95 mil. ativas. Uau. Tá? Mas temos que considerar o seguinte, num ano, são 11 mil farmácias novas que abrem, mas 5 mil fecham. Mas a gente tem, então, 6 mil farmácias que entram no mercado todos os anos. Então, a estimativa é que para 2026, 2027, a gente deve estar aí com 95 mil mais 6, 101 mil farmácias ativas no Brasil, em 5.500 cidades. Então, se a gente olhar dessa forma, também tem aí uma posição legal de distribuição. E eu queria pegar esse gancho maravilhoso de um valor que a Eurofarma tem, que ele disse que é estar presente, dar acesso. Como que você, com essa visão, interpreta isso pela ótica do genérico? Acessibilidade, preço, por favor, Paulo. Bom, acessibilidade com certeza, economia e preço para o paciente, para o consumidor. A gente fez um cálculo assim, de história, né? Desde quando o genérico entrou no mercado brasileiro em 98, a população brasileira deixou de gastar R$500 bilhão em medicamentos desde o surgimento da primeira apresentação de genérico que a gente teve em 98. Então, isso é um valor bastante considerável em termos de economia. Né? Então, se as pessoas tivessem gastos sem genérico, elas teriam gastos R$500 bilhão a mais. Elas economizaram R$500 bilhão. E aí isso é mais gente curada, mais pessoas cada vez mais tendo a oportunidade de tratar.
e com esse número de 96%, que conta dá essa, então? 95. Se tivesse 100 mil, 88 seria mais mil. fácil. Caramba. 88 mil Quer dizer, farmácias. não tem como você não ter o genérico Eurofarma Exato. na sua loja. Exato. Exato. E vejam, Eu ainda estou curioso Eu em já saber sou- qual é esse lugar que não tem o genérico, né? Esses Está tentando 4%. descobrir através do close-up. eu já sou vamos, porra. antigo. Eu já sou antigo nesses estudos, mas lá atrás, na década de 2000, você encontrava o grande volume de farmácias, eram 5 mil farmácias que tinham genérico. Né? Então, esse número veio aumentando ano a ano, até chegar nesse número que a gente tem hoje. Entre 88 e 90 mil farmácias hoje tem algum genérico disponível. Quando a gente olha, Paulo, para as categorias, né? E eu quero até que eu sei o que é, mas eu quero até que você explique o que é. Todas elas têm genérico? Qual é a quantidade? Me traz esse número, por favor. Então, nós temos, a gente chama isso de classe terapêutica. Tá, classe terapêutica. Então, existe pela Organização Mundial de Saúde, tem uma classificação, todos os medicamentos ficam classificados dentro de alguma delas. Tá. Exemplo, antihipertensivo. Antihipertensivo, mas você tem um nome, né? Por exemplo, você tem a N02, né? Dentro da dentro da Close classe. Up. Essa é a maior classe terapêutica que existe, que é analgésicos não narcóticos. Tá bom. Tá? Isso é um nome bem técnico, mas ele é assim, né? Não tem uma tradução. Você tem mais ou menos 280 classes terapêuticas de classificação de medicamentos e você tem 50% delas já tem genérico. Uau. Tá? Por que não são todas? Porque tem muitas classes que são inovadoras, elas então ainda têm produtos protegidos. Tem muitas classes que são exclusivas de hospitais, Tá. então também tem aí uma questão da entrada do genérico no hospital para produtos exclusivos, que é o maior mercado de produtos que não tem, que ainda tem patente, né? Então nessas classes você vai acabar não tendo genérico, vai demorar ainda alguns anos, mas em algum momento vai ter. Né? Então esse é um número, são 50% das terapias hoje tem genérico. Tem genérico. Fantástico. Tem muitas patentes próximas, né? Muitas. caírem. Esse ano eram 14. Né? Eu não sei se já todas já tem, mas... E tem, por exemplo, para o ano que vem, 2026, 2027, tem a semaglutida que vai perder a exclusividade. Né? Uau. Mais um boom no mercado. Boom gigantesco. Né? E, Paulo, quando você analisa os números, o que acontece com a... Vou usar o termo que a gente fala, quebra de patente. Como que se comporta? Eu não quero falar especificamente de uma molécula ou de outra, mas você olhando os dados, como é que reage a isso? Veja, a quebra de patente não é o jeito certo de falar, Não é o simplesmente jeito uma certo. perda de exclusividade. Sim. Né? Então, você tem, quando uma indústria desenvolve uma molécula nova, ela tem um período para ela rentabilizar esse investimento. Em linhas gerais, é legal citar esse número, né? Legal. Cada novo medicamento que chegou no mercado, na história da indústria farmacêutica, foram investidos, em média, 10 bilhões de dólares. Em tudo que foi investido, para cada um que tem, são 10 bilhões de dólares de investimento. Então, esse investimento precisa ser rentabilizado, por isso existem as patentes. Né? Se não existissem as patentes, talvez não existisse tanto interesse em fabricar ou em pesquisar tanta inovação no mundo. Eu estou falando isso aí, não é só Brasil, é mundo. Né? Mas o genérico, quando ele chega no mercado, ele realmente cria duas situações. Tá. Uma, ele faz com que os produtos referência, eles diminuam um pouco o preço deles. Sim. E o genérico já entra com 35% de desconto sobre o preço de referência. Ótimo. Esse é o mínimo, é o máximo que um genérico pode custar. Daí para baixo, ele pode... Cada indústria farmacêutica vai ter a sua estratégia. Em média, o desconto do genérico frente ao produto de referência é de 60%. Né? 60%, 67%. Então, se um produto de referência custava 100, o genérico custa entre 35 e 37 reais seria o preço dele. É uma economia e tanto para o bolso do consumidor. Quer falar disso, Leandro? Um Muita pouquinho? coisa. Eu acho que, falando de patente, né? Recentemente nós tivemos a queda da patente do lisdexafentamina. Ok. E alguns laboratórios conseguiram lançar, a Eurofarma foi um deles, e números expressivos e gerando uma economia absurda para o consumidor. Né? Então, já lideramos esse mercado, fazer a propaganda. E temos outros chegando. Sim. Então, assim, não são... esse ano nós temos produtos exclusivos. Então, assim, hoje só tenho referência, também relacionado à patente, queda de patente recente, né? E somos um dos que estamos
tudo pronto, preparado para entrar também nesse novo mundo aí dos medicamentos para diabetes, né? As canetas. Então também tem muita gente na briga aí, mas vamos tentar chegar primeiro. Leandro, um ponto, e eu quero voltar a falar disso, como é que a farmácia aproveita essa onda, mas você se chamou atenção e eu lembrei, eu fiz farmácia, né? Uhum. E eu lembro um pouco desses dados que o Paulo trouxe, do tempo, do investimento. Mas eu quero agora, olhando para a Eurofarma Genéricos, realmente assim, um produto ele vai perder de uma forma ali, patente ou o nome que a gente for dar. É fácil conseguir lançar um genérico? É uma curiosidade minha, eu acho que quem assiste... você poderia contar um pouco pra gente como é isso? É simples? Quanto tempo? Não e Paulo também, se você quiser contribuir também. Bom, assim, a gente acompanha de perto todo esse processo, né? Então, hoje, a Eurofarma, ela tem uma quantidade de projetos que a gente chama de pipeline. Pipeline. Então, são mais ou menos, hoje, uns 400 projetos em desenvolvimento. E 1/3 tem genérico. Por que tem genérico? Porque vamos lançar genérico, mas vamos lançar também na prescrição e nos outros que forem possíveis, né? Então, assim, todo o desenvolvimento, até o lançamento do produto, em média, 5 anos. Então, você precisa ter um pipeline bem estruturado para que todo ano você tenha lançamento. Ô, Paulo, eu tenho que olhar lá na frente, então? Tem. Explica aí, Paulo. Veja, começando até pelo volume. Né? Não adianta eu ter a população se eu não tiver capacidade de produção. Okay. Então, a primeira coisa que eu também preciso olhar é quanto de fábrica, na verdade, quanto de espaço de fábrica eu preciso ter para atender essa demanda em unidades. Por isso que você falou de Montes Claros. Exato. Vai trazer não tem essa como. capacidade. Não tem como. Você tem uma especialização enorme. Quem já foi numa fábrica de um laboratório farmacêutico, o nível de especialização é imenso. Os controles, a questão de contaminação, de separação, temperatura. Tudo isso é realmente um estado da arte, eu diria, de produção. E a indústria precisa olhar para frente. A nossa população cresce tantas pessoas por ano. Disso, a gente fica um pouquinho mais velho a cada ano, então acima de 60 anos existe um consumo maior. Existem pessoas acima de 65 anos, a média de consumo de medicamento é de 3 a 5 medicamentos por dia de uma pessoa, mas tem pessoas que consomem até 15. Então, ele precisa considerar esse número na hora que ele vai dizer quantas unidades eu preciso ter para que essas pessoas consigam achar o que elas estão buscando. Né? E nós estamos vivendo cada vez mais. Né? À medida em que a gente vive cada vez mais, a gente necessita de medicamentos para manter a nossa saúde equilibrada, considerando aí todo o perfil de saúde do brasileiro. Então, isso é um outro fator que precisa ser considerado. Então, por isso o mercado cresce. Né? A gente cresce em unidades 5% ao ano, que é um crescimento espetacular do ponto de vista de volume, né? De unidades por paciente. E agora, Paulo, usando essa informação sua, como é que a farmácia tem se beneficiado com genéricos? Como é que a gente interpreta isso, por favor? Bem, a farmácia é um estabelecimento de saúde Sim. que se dedica a vender medicamentos, né? Então tem todo um corpo técnico ali. O que a farmácia realmente se beneficia? Ela se beneficia em oferecer alternativas de preço, né? E de moléculas que cumpram com o objetivo que o médico definiu de prescrever um determinado produto para uma enfermidade do paciente. Então, quando essas duas coisas se juntam, né? E eu sou antigo, então eu vou falar que é o Shazam. Né? O Shazam? Né? O Shazam era aquele anel. Então, quando essas duas coisas se juntam, eu tenho uma necessidade e eu tenho algo que cobre essa necessidade, esse é o melhor momento do negócio. Né? Então, o paciente chegou com a prescrição de um médico e existe lá o medicamento necessário que a farmácia tenha disponibilidade para atender. Cumpriu com a necessidade básica de estabelecimento de saúde. Eu estou ali para fornecer o medicamento, eu tenho esse medicamento. Lá dentro, Marcelo, só me permite. Claro, Leandro. Lá dentro a gente costuma falar, né, que o genérico, ele propicia o ganha, ganha, ganha. Ganha, ganha, ganha. Vamos ver quem são esses três. A gente precisa do investimento, né, para seguir inovando e trazer mais produtos. A Eurofarma ganha. A farmácia ganha, porque ganha. O genérico traz uma rentabilidade interessante para ela. E o paciente. E o paciente paga mais barato. Agora, eu vejo uma discussão, né, Paulo,
sobre essa história de rentabilidade. Parece, às vezes, que está muita gente olhando uma porcentagem, mas não olhando o número absoluto, Paulo. Eu queria que você comentasse. E depois eu quero perguntar um pouco de estratégia de precificação. Não precisa explicar tudo, Leandro, mas Legal. queria que você falasse disso também. Por favor, Paulo. Bem, o que a farmácia precisa olhar de verdade Tá. é quanto de dinheiro, né, ficou no caixa. Uau. Né? Isso, É isso isso é que o que ela paga a tem que conta. olhar, isso é o que paga a conta. Tá. Se ela olha isso em termos percentuais, ou seja, ao invés dela olhar assim, eu estou ficando com 50% de rentabilidade, que é R$1, supondo. Né? E eu tenho um outro produto que deixa 10%, mas ele deixa 5%. Tá bom. Então, qual deve ser o produto que eu deveria estimular ou necessariamente coordenar uma melhor venda? O que me deixa mais dinheiro. Então, esse deve ser o foco principal da farmácia. A farmácia que não se coordena dessa forma, ela cai naqueles 5 mil que fecham todo ano. Uau. Né? E eu não quero isso para o mercado. Não. Né? O paciente, o cliente não quer isso. Né? É triste. Então, assim, a farmácia como um negócio qualquer, como qualquer negócio, ela tem que ter rentabilidade. Tá. E olhar a rentabilidade, o ideal é que você olhe a rentabilidade por valor, por dinheiro dentro do caixa. E eu quero chamar a sua atenção em relação a isso, que é um ponto importante que o Paulo tá comentando, que o lucro é bom, gente. O lucro é bom para você, para sua família, o lucro é bom para os seus colaboradores, o lucro é bom porque você vai poder arrumar a sua loja. Não é isso, Leandro? O lucro Exato, é bom. Exato. Como é que a Eurofarma tem contribuído para que a farmácia tenha lucro, Leandro? Eu acho que é um caminho que em todo lançamento ele é muito bem pensado, é precificar da forma correta. Uau! Então, assim, Fale disso. nós temos eu acho que o Paulo falou muito bem, né? É você saber vender o mix ideal e você escolher os parceiros ideais. Então, a Eurofarma não trabalha com aquele produto que já tem um PF muito achatado, que Tem lá o na quê? Tem o frente, quê? muito achatado. Aham. Porque a farmácia, você compra um produto a R$10, briga de desconto, e aí você começa a vender um produto por R$2, R$3 na ponta. Então, qual o volume que você precisa fazer disso? Qual pra a poder equipe que eu tenho que ter para poder manter também, isso? para atender bem. Porque é mais serviço, né? Exato. Fantástico essa sua análise. Então, assim, o mix da Eurofarma, ele procura ser equilibrado. Então, Tá. todos precificados de uma forma correta, com o desconto necessário para que todo mundo tenha a possibilidade de maiores ganhos e o mix, né? Tá. Então, assim, a gente, quando olha para a Eurofarma, ela tem um mix bem equilibrado de SNC, cardiológicos, antialérgicos, analgésicos. Então, trabalhando com a Eurofarma, você tem a possibilidade de ter um portfólio completo Paulo, para atender todo mundo. eu tenho que voltar para você, porque eu fui num evento, né? E você falou junto com o teu time lá sobre mix. Uhum. A gente tem pano para manga para falar de Tem, mix, né? muito. Mas, assim, de forma objetiva, mix de genérico, que estratégia, que dica você acha que eu tenho que olhar para quem está ouvindo a gente agora? Veja, No Papo de Farmácia. o básico é, Tá? eu tive um cliente que entrou na farmácia, eu deveria atender 100% de todo mundo que entra na farmácia. Tá bom. Sim, esse seria o ideal. Ok. A gente sabe que isso não é possível, Tá. mas eu tenho que ter uma meta de atender o máximo possível. Então, se eu sei, na minha região, por exemplo, todos os tipos de produtos que vendem, as moléculas, as prensadas, eu não preciso ficar preocupado com o produto em si. Eu tenho que saber o que os pacientes tentam achar. Tá bom. E se eu tiver uma distribuição próxima disso, eu vou acertar muito mais do que eu vou errar. Então, eu conhecer no mínimo o que é o entorno no meu bairro, na minha cidade, qual é o ranking das moléculas, qual é o ranking das apresentações vendidas ali, e eu tiver um mix ou um sortimento parecido com isso, eu tenho maior probabilidade de acertar e vender o que o próximo paciente vai buscar na farmácia. E tem um alerta, né? A gente estuda a prescrição e a gente estuda a venda. Isso anda Então, junto. anda junto. Isso anda juntinho. A indústria farmacêutica, mais do que ninguém, conhece esse modelo. O que acontece? Quando eu tenho um paciente, em média, na receita, tem 2 linhas ali de prescrição. 60% dos pacientes que entram numa farmácia e não acham uma delas, ele não compra nenhuma. Oh, esse corte é bom, essa Então, informação é veja, boa. você não perde uma unidade, você perde 2. Né? E essa venda não se recupera. Então tem que ter o produto. Então, você precisa saber, com algum critério, qual deveria ser o sortimento ideal para a sua farmácia no mês, no dia,
quanto mais próximo possível for do momento em que o paciente entrar na farmácia, melhor. E a farmácia se preocupa muitas vezes com preço. E ela deveria se preocupar mais com sortimento. Com sortimento. Legal. Até porque eu saí da farmácia, eu como cliente, para procurar um outro produto que eu não encontrei, é terrível. É horrível. É terrível. É terrível porque eu estou falando de estacionamento, eu estou falando de locomoção. Sim. Agora, Leandro, tem saída para isso, né? Tem vários canais que a gente tem discutido. A gente tem e-commerce, inclusive tem o e-commerce. Eu queria jogar bola para você falar um pouco disso. Claro. Hoje, acho que começar pela nossa equipe, né? Tá. Então, assim, quando a gente fala que 96% das farmácias estão cobertas, é porque compraram alguma unidade do medicamento Eurofarma, seja pela força de vendas, seja pelo distribuidor. Então, nós temos aí uma equipe que visita mensalmente mais ou menos entre 30 e 35 mil farmácias. Então, já é uma cobertura bem ampla. Temos o nosso e-commerce B2B. Então, onde a farmácia que não é atendida, ela tem a possibilidade de entrar dentro de um site e ter todas as promoções, as campanhas que a nossa equipe já leva para a farmácia. Ela tem a possibilidade também de comprar pelo nosso site. Nós temos o Televendas, que também faz um trabalho, mapeamos ali aquelas farmácias que às vezes são mais distantes, que o vendedor não consegue chegar. Uma pessoa liga para ele todo dia, se ele quiser, para tirar aquele pedido. Temos outras ferramentas, aproveitando um pouco da tecnologia, o catálogo digital. O vendedor passou, o comprador não estava, ele vai, entra num aplicativo, monta o pedido chega para o vendedor já fatura, ele recebe no outro dia. Então, assim, eu acho que opções são muitas, a gente está tentando sempre descobrir novas formas de poder atender. Então, eu acho que, assim, de algum jeito ele vai chegar no nosso produto. Que joia, que joia. Isso é rico, né? Sim. E pensando ainda em resultado, trazendo esse link que o Paulo trouxe aqui, o que mais a Eurofarma tem feito para fazer a farmácia ter lucro? Eu quero até puxar a sardinha aqui, né, para esse programa que nós estamos aqui hoje, que é uma boa iniciativa. Sim. Que é essa iniciativa de dizer, vou compartilhar conhecimento, trazer um Paulo aqui e outros materiais, textos, aulas, treinamentos. O que mais? O que mais que você tem pensado? Então, a gente tem um projeto muito bacana, que é o nome do podcast, que é o Papo de Farmácia. E a gente está num papo de farmácia aqui, né, gente? Tá bem legal. O Papo de Farmácia ele foi pensado justamente para levar para a farmácia aquilo que nós entendemos que são as necessidades do dia a dia. Então, entender um pouco sobre gestão, sobre inovação, sobre tudo aquilo que permeia, acho que todo esse meio farmacêutico, que por muitas vezes nem todo mundo tem acesso à informação. Então, o Papo de Farmácia é tentar captar um pouco de tudo isso que a gente considera que é necessário para ele fazer uma melhor gestão, para ele se atualizar. Então, são pílulas de conhecimento e levando para todos. Então, acho que é uma ferramenta muito bacana de atualização. Temos muitos retornos positivos, são clientes que sugerem novos temas. Uau. Então, assim, é um programa bem legal, que deu muito certo e a gente pretende aí continuar por muito tempo. Que bom. Até porque, Paulo, nós estamos falando de um ecossistema. Né? Quero que você comente um pouco sobre isso, porque existem vários elementos nessa jornada toda. Você mesmo comentou alguns, junto com o Leandro. A gente tem a indústria, a gente tem a gente que é consultoria, treinador, tem vocês, tem médico. Isso. Mas quando a gente fala de genéricos, a prescrição, a força está no médico. E há uma força lá, ok? Até por isso que há a visitação médica. Uma curiosidade, eu atuei nessa área, fui GD, fui representante, porque o médico tem esse pilar. Mas quando a gente fala de genérico, de uma forma geral, há uma força na farmácia também, né, Paulo? O que você tem a dizer? Então, existe porque o genérico tem uma regra né, de bioequivalência e biodisponibilidade olhando para o referência. Então, quando alguém
tem uma prescrição e ele troca essa prescrição por um genérico, ele está completamente coberto em termos de segurança e do que ele precisa. Ele está levando o mesmo medicamento, só com uma marca diferente, ou mas o que ele precisa está ali. Cientificamente provado está ali. Tá bom. Então, nessa parte não tem risco. O que precisa ter? A farmácia precisa ter um equilíbrio, né, de sortimento entre todos os genéricos que estão disponíveis e todas as marcas que estão disponíveis. E nisto, essa é a grande ciência. Porque o médico, hoje a gente tem mais ou menos 30% das prescrições que saem do médico já são prescrições genéricas, ou seja, ele tem o princípio ativo. 70% ainda são produtos de marca, né? O médico prescreve. Então, o segredo de você poder atender esta prescrição é que você tenha ou o genérico ou a marca disponíveis para atender aquele paciente. Se você só tem a marca e ele busca o genérico, você não consegue. Se você só tem o genérico e ele busca a marca, você não consegue. Se você não tem nenhum dos dois, ainda é pior. Então, a farmácia tem uma responsabilidade gigante. Esse é o serviço que a farmácia pode oferecer. No balcão dela, lá na prateleira, ela ter aquela caixinha que foi buscada naquele instante. Esse é o melhor serviço que ela pode oferecer. É um serviço. Enorme, de altíssima necessidade e que é tudo que a farmácia pode oferecer de bom a garantir o maior volume possível de atendimentos dessa necessidade. E tem sido reconhecido. Sim. Os próprios números que você tem trazido mostram isso. Poxa, que legal tem sido esse papo de farmácia. Legal. Eu quero ir agora para essa parte final, dando a oportunidade a vocês de algum insight, algo que... Por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer nestes encerramentos é que mensagem final você deixaria? Algo assim, tudo foi importante, mas uma mensagem, uma recapitulação, o que vocês querem deixar? Pode começar com quem? Eu começo. Vamos lá, Leandro. Eu acho que complementar o que o Paulo comentou sobre o canal, né? Eu acho que também puxando para a Eurofarma, né? A Eurofarma, ela trabalha com a prescrição, com uma grande equipe atendendo todos os médicos e tem o genérico. Então, assim, a prescrição gerando para a nossa marca, ali vendendo o Astro, né? Que é a nossa azitromicina, mas também quando chegar qualquer outra azitromicina, a gente também tem a possibilidade de ter o genérico também na ponta. De novo, acessibilidade. Sim. Acessibilidade. Oportunidades. Muito legal. Eu acho que assim, um papo muito bacana. Gostou? Muito, muito legal. Bem acompanhado. E eu acho que a mensagem final, assim, acho que a Eurofarma Genéricos é um grande case. Eu acho que não tem como a gente olhar para os últimos 5 anos ou os últimos 10 anos, todo o crescimento que a gente vem tendo. Eu acho que tendo um portfólio muito completo e sempre pensando em trazer novas moléculas para melhorar ainda esse portfólio. E, assim, é um desejo interno que a gente não fala em lugar nenhum, mas, assim, a Eurofarma quer se tornar líder em genéricos. Quer ser o primeiro laboratório em genéricos. E você já lançou aqui no Papo de Farmácia. Exato. E estamos próximos. O Paulo depois pode complementar. Olha lá. Que legal. A gente está bem próximo. Mas acho que essa é a ideia. E, assim, eu espero que todos gostem do podcast, né? Que possamos ter outros, né? Com outros temas. E com a presença de pessoas ilustres aí do nosso mercado. E foi muito bacana. Que bom. E você, Paulo? Do nosso ponto de vista, assim, em primeiro lugar, a Eurofarma, na nossa análise América Latina, é a maior indústria farmacêutica de produtos de prescrição da América Latina. Ou seja, é uma empresa brasileira, com presença em todos os países e que hoje é o líder em venda de produtos de prescrição na América Latina. Então, isso é, assim, do ponto de vista de uma multinacional brasileira líder no seu segmento. Isso é bastante, assim, é muito legal a gente poder verificar isso num mercado tão competitivo. A segunda questão, eu entendo, o genérico vem crescendo 30% acima do que cresce o mercado. Então, pouco a pouco, a gente vê o produto de marca, ele vai diminuindo e o genérico está subindo. Em algum momento, essas curvas vão se inverter. Então, o genérico vai ser maior do que Tá próximo, né? Ainda tem um certo tempo por causa do preço. A diferença de preço é muito grande. Então, sim. você precisa vender mais ou menos 3 unidades de genérico para equivaler a uma unidade de marca. Então, isso tem um tempo para acontecer, mas pode acontecer no futuro. Aconteceria muito rápido se nós tivéssemos reembolso
de medicamento no Brasil. Inteligente. Então, a gente tem que entender que 96% do gasto de medicamento na farmácia hoje é o bolso do paciente que paga. Né? Então, e se houvesse reembolso, esse reembolso seria, com certeza, um estimulante fortíssimo para crescimento de genérico. Fantástico. Porque o reembolso vem sempre sobre o menor preço que quem vai pagar por ele busca. Então, mas isso a gente não tem. Então, a gente segue a regra que existe. O genérico já tem quase 50% da venda de unidades da farmácia. Se a gente tirar daí, se a gente ficar só com a parte de medicamentos, se eu tiro tudo que é não medicamento da farmácia, eu fico só com medicamento, o genérico já é quase 50% do volume. Tá? Mas ele é 30% da venda-valor, por causa dessa diferença de preço. Mas, de qualquer jeito, é um trabalho assim, muito consistente que a indústria vem fazendo nesses últimos 36 anos, né? 26. 26 anos. Então, isso é um trabalho constante. Garantir qualidade, garantir essa intercambiabilidade, garantir o preço, garantir rentabilidade e garantir que esteja o produto disponível dentro da farmácia. Mas eu falo para a farmácia, assim, preocupe-se em ter o produto e não só o preço. Tá bom. O preço não fideliza ninguém. O paciente que sair da sua farmácia porque levou o menor preço, amanhã, se ele não encontrar o melhor preço com você, ele vai buscar em outro. Agora, o paciente que busca bom atendimento, bom serviço, ele vai ser atendido sempre e ele vai voltar sempre. Então, essa ideia do sortimento é a grande questão estratégica para a farmácia. Ela tem que se preocupar em atender o paciente e não só em oferecer preço. Muito legal, muito legal. E que resumo que o Paulo Paiva deu aqui para nós. Neste episódio nós falamos de mix, nós falamos da importância, falamos da história do genérico, falamos do porquê que a Eurofarma tem investido pesado em novas unidades, em fábricas. Mas uma coisa que eu, Marcelo, quero deixar para você é como o conhecimento sobre tudo isso passa por você. Você entender, você poder, ali no balcão, é você que vai ter que esclarecer, explicar, mostrar a diferença, falar destes testes. E você tem aqui na Eurofarma Genéricos uma oportunidade, através do Papo de Farmácia, de poder ser municiado, né, munido de todas estas ferramentas. Então, eu espero que você tenha gostado, curtido. Não esquece de deixar o feedback sobre esse episódio e a gente se vê no próximo. Obrigado, gente. Obrigado. Foi muito legal, Paulo. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Leandro. Obrigado, Tchau para você. Obrigado mesmo. Tchau, e gente. parabéns pra nós. pelo programa. Pra nós. Legal, bacana, muito bacana. É isso aí.